Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Tem um exemplo bom para essa passagem: dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque geralmente ninguém quer dar a Deus o que é de Deus, né? E você imagina, você chega em casa com um tabletão de chocolate bem grandão e dá para o seu filho pula de alegria, né? Uau, pai, obrigado, tal. Aí passa meia hora, você vai lá: filho, me dê um pedaço desse tablete, aí metade dele já tá bom para mim. Não, pai, esse é meu. É isso aí, ó. Esse é o ser humano não querendo dar a Deus o que é de Deus. Ele recebeu de Deus, mas ele não quer devolver nada. E é muito importante nós entendermos que existe um exercício na vida cristã que é o de compartilhar. Muitas vezes nós batemos muito na tecla do dízimo, né? Não tem dízimo na igreja, não pode pedir dízimo, não pode ter dízimo e tal. Mas nós nos esquecemos que existem as ofertas, existem as necessidades, existem os irmãos que viajam na obra do Evangelho e precisam de condições para viajar, né? A gente vê, às vezes a gente ora e vê aí nas redes sociais irmãos viajando longe, né, outros estados e tal, e nem paramos para pensar: mas peraí, como é que ele fez isso, né? Com que dinheiro ele comprou uma passagem de avião? Com que dinheiro ele ficou num hotel ou alugou um carro? Como algumas vezes os irmãos que viajam precisam alugar carro, porque vai visitar mais de uma cidade próxima e tem que alugar carro. Essa semana uma irmã até escreveu que ela mora muito longe de qualquer assembleia, mas ela fala que foi visitada por um casal e esse casal alugou um carro para chegar até a cidade dela, que é fim de mundo a cidade dela, mas eles foram visitá-la. Então, como é importante isso, e como é importante nós termos discernimento e o sentimento de que existem necessidades na obra do Senhor. Tem irmãos que se dedicam, tem irmãos que gastam do que é seu para poderem manter um trabalho na obra do Senhor. Então nós temos que lembrar disso também. E o fato de falar não tem dízimo, mas peraí, tem mais do que dízimo. Dízimo é pouco, né? Tem que entender que na realidade o cristão ele tem que estar disposto a abrir mão de muito mais do que 10%. Muito mais do que 10%, porque ele deve entender que o que ele recebeu de Deus é muito mais. O tablete de chocolate que ele ganhou é tamanho gigante. É tamanho gigante. Agora, não querer dar um pedacinho para Deus, isso é ser muito mão de vaca, não? Porque, né? É como diz aqui no interior. Mas nós devemos lembrar disso, porque existem necessidades, existem também irmãos que fazem tratamento médico, que precisam de medicamentos, e às vezes não é nem uma questão de custo, às vezes é uma maneira de você expressar o seu amor e demonstrar que você está preocupado com aquela situação, ou com o irmão que está na obra, ou com um irmão que está enfermo, ou aquele que está desempregado, ou aqueles que perderam tudo lá no Rio Grande do Sul. Tem pelo menos, acho que 3 ou 4 famílias que perderam tudo, absolutamente tudo. O rio levou tudo que tinha. Não tem nem, eles estão morando de empréstimo na casa de parentes. Então, alguns irmãos fizeram aí uma campanha para angariar fundos para esses irmãos que estão sem nada agora, que estão fora de casa e sem nada. E quando você pensa o que é uma coisa como essa, que é trágica, né? Mas a gente pode falar assim: puxa, mas ninguém morreu, né? Da família e tal. Nem na família ninguém morreu, mas você já pensou, você tinha seu álbum de fotos da família, você tinha tantas recordações,
Você tinha tanto diploma, tanta coisa em papel, livros, e de repente você não tem mais nada daquilo. Toda a memória, toda a memória da sua família foi embora. Foi embora. Todas as lembranças desapareceram. Até o celular, às vezes, foi embora na lama também, perdeu, né? Porque as fotos, as coisas mais antigas eram em papel. Outro dia eu vi um texto, eu não sei se ele é real ou é algum tipo de lenda urbana, mas diz que quando a primeira esposa de John Lennon se separou dele, ou ele se separou dela por causa daquela japonesa, Yoko Ono, e ele não deixou quase nada para ela. E ela teve que sobreviver para criar o filho do John Lennon, o primeiro filho dele com ela, e ela teve que se virar para sobreviver. Daí chegou uma hora que ela precisava muito de dinheiro. Então o que ela fez? Ela tinha uma caixa com cartas de amor que o John Lennon escrevia para ela. Ela pegou e colocou em leilão. Mandou para uma companhia dessas que fazem leilão e foram leiloadas as cartas de amor. Aí passou um tempo, ela recebeu uma boa soma de dinheiro, né? Porque você imagina cartas de amor escritas por John Lennon, né? Certificadas e tal, que realmente foram assinadas por ele. Passou um tempo, ela recebeu um pacote pelo correio e quando ela abriu, ela ficou surpresa. Todas as cartas estavam no pacote, todas agora com moldura, emolduradas, e um bilhete que dizia assim: não se desfaça das suas memórias, assinado Paul McCartney. Ele ficou sabendo do leilão, correu lá, arrematou tudo e devolveu para ela. Então, nós temos que entender que existem coisas que a gente pode fazer para que o irmão ou irmã perceba que está sendo cuidado, tem preocupação de outros com ele ou com ela. E é aqui que a gente tem que entender que quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo para o Senhor. Nós estamos fazendo para o Senhor. Nós muitas vezes pensamos em dar a Deus o que é de Deus, é coisa material, é dinheiro, né? Mas nem sempre. O tempo, por exemplo, é um bem valioso que Deus deseja que nós demos a Ele. Tempo de oração, tempo para testemunhar a respeito de Cristo. Tem um versículo que fala, um versículo muito interessante, em João capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Muitas vezes eu fico indagando que obras são essas que o Senhor deixou que eu poderia fazer maior do que as obras que Ele fez. Porque, afinal de contas, Ele transformou água em vinho, Ele curou a vista aos cegos, Ele fez paralíticos andarem, Ele fez leprosos ficarem limpos. Que obra que eu posso fazer que é maior que essa? Mas aí que está. Todo cristão tem tempo e poder de endereçar uma alma para o céu. De cuidar para que alguém escute a mensagem da salvação, se converta a Cristo e vai então ser salvo eternamente. Essa é uma obra que é a maior de todas as obras. E nós fomos capacitados a isso pelo próprio Senhor, de levarmos a sua palavra, a sua mensagem, para que outros fossem salvos também. Mas para isso eu preciso dar o meu tempo. Eu preciso dedicar o meu tempo. O problema é que muitas vezes nós temos no bolso uma moeda que ela é diferente do denário, que tinha a cara do César, né? A nossa moeda, ela tem a cara do César de um lado, do outro lado tem Deus, mas tem um terceiro lado, é uma moeda com 3 faces. Não tem só 2 faces, tem uma terceira face que sou eu. O eu está na terceira face da nossa moeda. Agora, quando nós conseguimos abrir mão do eu, não é? E dedicar o que nós pudermos de tempo e de esforços ao Senhor, para conquistar
almas para Cristo, para levar mais pessoas a conhecer. E às vezes não tem nada a ver com dinheiro. Às vezes uma palavra que a gente dê para alguém já está fazendo a obra do Senhor aqui na terra. Porque quantas pessoas foram consoladas por ele apenas por uma palavra? Ele não saiu por aí distribuindo esmola, distribuindo dinheiro nas ruas para deixar as pessoas felizes. Não, ele trouxe a palavra. A palavra dele fazia as pessoas felizes. Eu me lembro uma vez, quando eu trabalhava na companhia do metrô em São Paulo, ali na rua Luiz Coelho, é uma travessa da Augusta, quem mora em São Paulo conhece ali. Tem a Augusta, tem uma quadra acima, tem a Avenida Paulista. Então, uma vez por semana, eu aproveitava o horário de almoço, daí comia um bolinho qualquer no boteco da esquina e corria até a Santa Casa. A Santa Casa, você descendo a Consolação, você chega rapidinho na Santa Casa de São Paulo. E eu corria lá para poder distribuir folhetos naquele horário de almoço. Então, uma hora que eu tinha para almoço, eu acabava usando para distribuir folhetos. Mas eu ia sempre com pressa, porque na minha cabeça inocente, eu achava que quanto mais folheto distribuísse, melhor, né? Então eu contava números. Mas até um dia que eu entrei num quarto, lá na Santa Casa, tinha só um garoto, um adolescente numa cama. Eu entrei correndo e falei assim: olha, isso aqui é uma mensagem para você. Entreguei na mão dele, virei as costas para sair e falei assim: mas o senhor não vai falar mais nada? Ai, me deu um nó na garganta, porque o rapaz estava deitado na cama, ele era só cicatrizes já curadas, né? Eu acredito que ele tivesse aquela doença de vidro, né? De esqueleto de vidro, que é a pessoa que tem os ossos quebram facilmente e precisa estar sempre remendando para ele conseguir sobreviver. Eu acredito que ele tivesse isso porque os braços e pernas dele eram cheios de costuras. Aí eu voltei atrás e comecei a conversar com ele. Naquele dia eu não distribuí mais folhetos, só um para ele. Mas eu acredito que foi muito mais bem empregado o tempo ali, porque foi um tempo dedicado a um que estava ali sedento da palavra de Deus. Eu espero encontrar esse jovem no céu um dia. Mas aí tem aquela questão: nós estamos sempre sem tempo para dedicar a Deus. E nós nos esquecemos que Ele abre portas e abre oportunidades, e se nós estivermos atentos, elas vão surgir na frente de nós. Hoje eu fui comprar um terno. Eu fui no shopping, eu tinha duas coisas para comprar no shopping. Uma capinha para o meu celular, que rasgou a capinha aquela que protege o celular, e logo eu descobri que meu celular não fabrica mais, e por conseguinte a capinha também você não acha em lugar nenhum. Acho que só em museu. A capinha do meu LG, aquilo. Então, quando eu entrava na loja de capinha, eu falava assim: vocês têm capinha para celular de pobre? Porque todo mundo tinha de iPhone, né? De aquelas marcas mais modernas, tá? Mas o meu é celular antigo, não tem. Então não achei, precisei comprar depois pela internet. Mas a minha outra compra era um terno de velho, terno de aposentado. O terno de aposentado é o moletom, né? Acho que tem alguns aqui que usam esse terno. Eu, depois de trabalhar mais de 20 anos de terno e gravata, eu gosto de ficar direto de moletom, bem à vontade, bem largo, bem folgado, e não estou nem aí o que vão achar que eu estou fora de moda ou que eu estou barrigudo, não quero nem saber. Mas aí eu fui na C&A. A C&A era uma loja lá dentro do shopping, tinha uma C&A, e aí eu descobri por que chama C&A, né? C de compre e A de aguarde. Porque eu comprei e eu fiquei uma meia hora aguardando no caixa até as meninas resolverem o problema da rede lá que tinha caído. E aí, claro, você fala: puxa, eu perdendo tempo aqui, né? Podia estar fazendo outra coisa mais útil. Mas até eu olhei e falei assim: peraí, uma fila, estava formando fila atrás de mim. Uma fila atrás de mim, esperando também liberar o caixa, liberar o sistema.
Aí eu já tinha levado o bolso cheio de cartões. Eu tenho um cartão que eu mando fazer, que de um lado está escrito o endereço do Evangelho em 3 minutos no YouTube, e do outro lado o endereço do que respondi, dos 2 canais. Não tem mais nada escrito, não tem, só isso. Então eu tirei do bolso e falei assim, gente, não sou eu que estou segurando a fila, hein? É o sistema lá que caiu, mas leva um presente para você, para prêmio de compensação. Aí comecei a distribuir na fila aqueles cartõezinhos com os endereços E eu saí de lá muito contente, falei assim, puxa vida, aproveitei o tempo, remi o tempo. Então é importante a gente ficar atento a essas necessidades que surgem, seja do garoto na cama de um hospital, que está precisando mais nada, não está precisando de dinheiro, ele está precisando de uma palavra amiga, ou seja, da turma que está na fila. Eu tô rindo, espera aí que eu já conto a história que eu estou rindo agora, e veio na memória agora. Seja das pessoas que estão na fila, e aí aproveita e ganhar um cartãozinho com o endereço do canal do Evangelho. Mas eu comecei a rir porque eu lembrei, quando eu morava em São Paulo, às vezes a gente saía com os irmãos lá que reunia com a gente em São Paulo, tinha o Luiz Amalfi com a Vika, tinha a Elinor, ainda não tinha o John, ainda nessa época, a Elinor era solteira ainda, tinha a Maite, que depois acabou se casando com o Joe, e com o Danilo, né, o Joe, e às vezes a gente ia distribuir folheto em algum lugar. Um dia nós fomos no zoológico de São Paulo. Aí andamos lá, vimos os bichos e tal, e na saída, a gente foi de carro, né? Na saída saímos para pegar o carro e aquela fila imensa no ônibus, no ponto de ônibus, né? Eu falei, opa, vamos aproveitar aqui, né? Aí saímos distribuindo folheto na fila do ponto de ônibus. E um dos folhetos que a Verdades Vivas imprimia naquela época chamava-se O Tempo Voa. Eu nunca me esqueço que eu dei o folheto para uma mulher, ela olhou o título assim e falou assim, meu amigo, se tem uma coisa que não está voando aqui é o tempo. Faz mais de 1 hora que eu estou na fila aqui esperando o ônibus e não chega. Mas até aí, só para encerrar com um pouco de bom humor. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.